Eu entendo que é um enorme, mas um enorme erro subestimar os seus adversários. Tanto subestimar quanto superestimar também. Achar que eles são inferiores demais a você, ao ponto de você não ter que se importar tanto com eles, ou achar que eles são muito mais poderosos do que de fato são. São dois erros de cálculo, de avaliação estratégica. E ontem começou a circular um vídeo do general Hamilton Mourão, o vice-presidente, falando do Bolsonaro, falando da inteligência do Bolsonaro. Eu vou pôr para vocês aqui o áudio dessa fala. Eu não vou pôr o vídeo porque o vídeo é da Globo News e certamente eles não vão permitir por direitos autorais. Então eu vou pôr o áudio, se por acaso eles cortarem, depois aqui desse trecho eu vou resumir o que o Mourão disse. Ele foi muito mais político do que militar, não é? Então ele encerrou a carreira dele num posto, que é o posto de capitão, onde você é muito mais físico do que intelectual. Não é? Quando você muda da parte do físico para intelectual, ele não viveu esse momento dentro da carreira militar. O que basicamente o vice-presidente falou é que o Bolsonaro, ele, em sua carreira militar, que foi durante um breve período, não foi tanto tempo assim, ele é muito mais político do que militar. Em seu breve período como militar, ele explorou muito mais as suas habilidades físicas, o seu corpo, do que de fato o intelecto. Então, o que o Mourão fez foi basicamente chamar o Bolsonaro de burro, de limitado intelectualmente. E aqui tem uma questão, né? Se você já ouviu entrevistas do Mourão, por exemplo, tem uma conversa que ele realizou com o Mangabeira Unger, filósofo brasileiro que dá aula em Harvard, você percebe que o Mourão, em termos de compreensão de Brasil, em termos de articulação argumentativa, de fala mesmo, de expressão, ele é muito mais avançado nesse sentido do que é o Bolsonaro. O Bolsonaro é um cavalo chucro. O apelido dele na academia militar era Cavalão. Se você lê o livro O Cadete e o Capitão, que eu já mencionei aqui em algumas circunstâncias, você vê que de fato o Bolsonaro não era um militar brilhante intelectualmente. Ele era bom na parte física, nas competições, ele ganhou acho que premiações no exército, ou seja, ele era uma mula de carga, ele era um cavalo de trabalho forçado. Ele não era um gênio, ele não era um sujeito brilhante como não é ainda hoje. Inclusive, fontes confiáveis dizem que o Bolsonaro, em termos intelectuais, ele é tipo um Forrest Gump, ou seja, uma pessoa bastante limitada intelectualmente e que, como Forrest Gump, foi avançando na vida dadas as circunstâncias. Por outro lado, eu acho que é um erro enorme subestimar a visão do Bolsonaro, porque embora ele não seja um sujeito inteligente nesse quesito de, como é que eu posso dizer, inteligência abstrata, talvez, de cultura livresca, de erudição, que de fato ele não é, e a gente sabe disso. Por outro lado, ele tem outros tipos de habilidades, talvez de inteligência também, outro tipo de inteligência, que o levou a compreender o momento no Brasil, que o levou a entender quais eram os ressentimentos dos brasileiros, qual era o ódio guardado dentro dos brasileiros e como utilizar isso a seu favor. Então, nesse sentido, o Bolsonaro conseguiu ler muito melhor a sociedade brasileira do que outros candidatos, porque ele foi alguém que aproveitou dessa série de ressentimentos para se eleger. E ninguém se elege por acaso. Vamos ser bem honestos aqui. Ele não se elegeu por acaso. Ele conseguiu canalizar uma energia que estava presente e que ele identificou e puxou para si. Então, nesse sentido, ele é muito mais habilidoso nessa estratégia política, nesse jogo político, do que outros candidatos. Tanto que ele venceu a eleição. Precisamos reconhecer isso. Se ele venceu a eleição é porque ele fez alguma coisa certa e os outros fizeram coisas erradas. Ele não ganhou por acaso. Não foi um acidente isso. Assim como não foi um acidente a vitória do Trump, que faz parte do mesmo mecanismo, do mesmo processo de canalização de ressentimentos da classe média branca norte-americana. Então, tanto a vitória do Trump quanto do Bolsonaro são compreensões de um momento de insatisfação popular. E para isso é preciso que a pessoa ouça a população. Nesse quesito, o Bolsonaro foi muito hábil em usar essa energia que havia no povo brasileiro. Você tem uma fala do Bolsonaro, acho que do ano passado, se não me engano, no qual ele fala que ele não tem o preparo para ser presidente, que ele não nasceu para ser presidente. Não nasci para ser presidente, nasci para ser militar. Isso sempre foi evidente. Isso sempre foi explícito, na verdade. Ele é alguém que sempre disse que não sabia de economia, que não sabia de saúde, que não sabia de educação, que não sabia de nada praticamente. Que a única coisa que ele sabia era matar, porque ele era capitão de artilharia do exército. Então, ele nunca escondeu para ninguém a sua incompetência em muitos campos que seriam requisitos, talvez, necessários para alguém governar um país como o Brasil. Você tem candidatos ou políticos que são muito mais hábeis
nessa compreensão geral dos problemas econômicos, problemas sociais, problemas políticos. O Lula, por exemplo, é um sujeito que era muito menosprezado pela oposição política porque era burro, porque ele era inculto, porque ele era semi-analfabeto. Mas, em termos de jogo político, em termos de compreensão de Brasil, ele era extremamente habilidoso. Ainda é, na verdade, extremamente habilidoso. Então, chegar nesse tipo de cargo, nesse tipo de posto, não tem apenas a ver com essa inteligência, essa cultura livresca, esse conhecimento que vem de estudar intelectuais, de aprender na universidade, mas tem a ver com essa leitura da conjuntura e como usar isso a seu favor. Inclusive, eu mencionei recentemente que eu fiz um curso de história norte-americana. Nesse curso, se analisava 4 presidentes importantes norte-americanos, e ali, em cada uma das circunstâncias, demonstrava como havia necessidade de inteligência, dessa inteligência de conhecimento, mas também dessa inteligência emocional, desse tipo de relação com os outros, e como, em momentos de dificuldade, em momentos de crise, superar essa dificuldade, unificar o país e levar o país adiante. Coisa que, nesse sentido, o Bolsonaro não conseguiu fazer. Como ele era um candidato e um político divisivo, ele é muito bom para dividir a população. Ele é muito bom em cima de capitalizar as divisões. Ou seja, você fragmenta o jogo político, eu consigo unificar uma ala mais extremada e outros satélites, e isso basta para que eu ganhe a eleição. Mas quando se trata de uma pandemia agora, na qual você tem que estender esse alcance para outros grupos e você tentar juntar todo mundo para poder, juntos, superar uma dificuldade enorme que é a pandemia, e as consequências posteriores também, porque as consequências serão inimagináveis para o mundo inteiro, quando é necessário fazer isso, ele não possui os atributos, ele não possui essas qualidades. Ele simplesmente é um governante divisivo. Ele sabe separar as pessoas, mas unificar não faz parte do repertório dele de conhecimento. Não faz parte do repertório dos talentos dele. E eu nem sequer sei se faz parte dos talentos também do Mourão. A gente fala aqui em substituir Bolsonaro e pôr Mourão, eu não sei se nenhum dos dois teria essa competência de apaziguar os ânimos. Parece que, dada a crise que se deu agora recentemente, como eu mencionei aqui, acho que ontem ou anteontem, sobre uma fala de Gilmar Mendes, que disse que as Forças Armadas estavam compactuando com o genocídio, estavam se associando ao genocídio bolsonarista. Isso causou um mal-estar enorme entre os poderes e parece que agora houve uma conversa entre designados do Bolsonaro e Gilmar Mendes e agora parece que vão apaziguar um pouco. Mas esse jogo político de relações, de vínculos, de criação de alianças, o Bolsonaro é péssimo nesse jogo. Ele está se mantendo no poder na corda bamba, mas ele pode pôr em risco e queimar as alianças que ele foi criando a qualquer momento, porque é um agente do caos. Mas eu repito aqui, há um enorme risco em subestimar os adversários. Se a gente ficar achando que o Bolsonaro é qualquer tipo de idiota e que chegou por acaso no poder, a gente vai se equivocar e vai ser passado para trás mais uma vez. A chegada dele ao poder não foi por acaso, ele soube ler o momento, e eu vejo que ele criou uma identificação com uma boa parte da população brasileira. Se a gente pensar, por exemplo, na Regina Duarte dizendo por que ela gostava do Bolsonaro, ela dizia que parecia com o pai dela. Então eu vejo que muita gente, muitos brasileiros, criaram esse elo de identificação com o Bolsonaro. Porque todos nós temos na família, ou amigos, ou conhecidos, aquele sujeito sem noção, aquele tiozinho do pavê, aquele vô ou aquele primo sem noção, que faz piada racista, que faz piada homofóbica, e que você não cortava laços com ele porque... Bem, o cara era gente boa, era um escroto, mas era gente boa, era teu amigo, era teu parente. Talvez depois até ter cortado porque esse nível de escrotidão chegou até um limite insustentável depois da eleição. Mas muita gente se reconheceu nele, muita gente via uma identificação, via assim, esse sujeito é do povo, esse sujeito me representa, ele faz parte do mesmo grupo que eu faço parte. E essa identificação ela é muito poderosa na política. E nesse sentido é o oposto do Trump, porque o Trump ele não era visto pelos americanos como alguém igual a eles. Ele era visto alguém que eu admirava e que, se eu trabalhasse muito um dia, talvez um dia me tornasse como o Trump. Porque nos Estados Unidos tem muita coisa do American Dream, né? O sonho americano, de que você pode um dia se tornar milionário, ou bilionário como o Trump. Então, muita gente via o Trump como antissistêmico, ou seja, alguém que ia mudar a política norte-americana, mas não porque ele criava esse tipo de identificação, eu e ele, né? Nós nos parecemos, ou eu tenho um tio do pavê parecido com o Trump, mas porque ele era um modelo de sucesso. Olha só, você tem aqui um bilionário bem-sucedido e que resolveu agora cuidar do país. Como cuida das suas empresas, como gerencia suas empresas. Nesse sentido, o Trump é muito mais parecido em histórico ao Dória, por exemplo, do que de fato ao Bolsonaro. Mas a leitura do cenário, as energias canalizadas, o tipo de mecanismos que foram despertados nas campanhas eleitorais do Trump e do Bolsonaro são parecidas. É um tipo de ressentimento parecido que foi utilizado. E assim como com o Bolsonaro, também há uma desconfiança
na imprensa norte-americana, entre os intelectuais, entre os psicólogos norte-americanos, de que o Trump também não opera muito bem em nível intelectual, que ele assim tem seus probleminhas, diz que ele não consegue se concentrar, diz que não consegue ler os textos que põe na mesa dele, ou seja, ele é uma pessoa que tem dificuldades também de compreensão das coisas. Diz que quando vão fazer apresentações para ele, é preciso fazer muito gráfico, muita imagem, porque ele não consegue assimilar a informação. É alguém que está sempre disperso. Então, há semelhanças entre Trump e Bolsonaro em questão de inteligência também, e há suas diferenças em termos de contexto. Mas os dois são muito mais perigosos e muito mais astutos do que a oposição política quer acreditar. Muita gente me pergunta se há alguma chance do Bolsonaro se reeleger no Brasil, e eu acho que há. Eu acho que é o tipo de pessoa que, se sobreviver às consequências da pandemia, se conseguir se manter no poder até a reeleição, pode vir a se reeleger sim. Então por isso que é preciso compreender o desafio à altura, sem exagerar na importância do Bolsonaro, que ele não é o responsável por tudo que está acontecendo no Brasil agora, e nem minimizar como se fosse apenas uma estátua agora na cadeira presidencial esperando cair. Nenhuma coisa nem outra. É importante que a gente tenha a dimensão correta, mais precisa do que realmente acontece. Eu quero saber o que vocês pensam dessa fala do Mourão aqui, tirando um sarro, né, ao mesmo tempo em que... eu não sei dizer, mas tirando um sarro do Bolsonaro, tirando um sarro da inteligência do Bolsonaro, basta lembrar que o Mourão, tempos atrás aqui, chamou o Eduardo Bolsonaro do Bananinha, né, o Bananinha. Então, assim, o Mourão tem umas tiradas ali que são boas e que dá uma alfinetada na família real agora brasileira. Mas o que vocês pensaram dessa fala do Mourão? Se você acha que o Bolsonaro é burro mesmo, ou se não, se a gente tem que tomar cuidado com ele, porque ele pode ser mais perigoso do que a gente imagina. Deixa no comentário aqui embaixo o que você pensa, deixa o joinha, assine o canal, conheça o meu livro também, que está na pré-venda até hoje, provavelmente, Minha Especialidade é Matar, sobre o governo Bolsonaro, 1 ano e meio. Ele mostra que não é tão burro assim como a gente imagina. Eu acho que ele é muito mais perigoso do que a gente pode supor. É alguém que compreende o que ele faz em termos de negação histórica, é alguém que compreende as energias que canalizou, é alguém que sabe criar essa identificação com a população. Não chegou lá por acaso, certamente. Me diga o que vocês pensam aí no comentário e a gente se vê por aí. Tchau!